Olá, muito boa noite a todos, a todos e a todas. Sejam bem-vindos a essa live do Pint of Science Bauru Botucatu. Meu nome é Rodrigo Oliveira, eu sou professor aqui da Faculdade de Odontologia de Bauru, e junto com a professora Ariane, nós temos aqui nossas convidadas de hoje à noite. Professora Ariane, por favor. Boa noite a todos. Eu sou Ariane Leite Rosa, docente do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, coordenadora do Pint of Science Botucatu. Eu vou apresentar para vocês o nosso tema de hoje, que é Moreno alto, bonito e sensual. Existe um padrão para o sucesso na reprodução? A gente vai bater papo hoje com a professora Cibele dos Santos Borges, que é graduada em Engenharia Biotecnológica pela Unesp de Assis, mestre e doutora pela Unesp de Botucatu e atualmente é docente na Universidade Federal Rural do Semiárido, UFERSA. E a professora Thelma Santos Crispolo, que é graduada em Biotecnologia na Unesp de Assis, tem mestrado em Ciências Biomédicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente é diretora da equipe de embriologia na Clínica Primórdia Medicina Reprodutiva. Boa noite, meninas. É com vocês. Boa noite. Boa noite, Ari. Obrigada pelo convite. E eu vou começar aqui, então, vou colocar a apresentação para a gente ir falando, embora não tenha nada escrito, tá? Galera, é o seguinte, eu gosto de interagir, eu gosto de conversar, e eu e Thelminha, eu vou falar com ela, a gente já vai distribuindo o pensamento, certo? E conversando, todas nós em conjunto. Vai ser uma coisa bem interativa, bem descontraída. E eu quero que vocês se interajam comigo lá no chat, beleza? Vai ser assim, então. Hoje a gente vai falar, como a Ari já falou, né? Existe um padrão do sucesso da reprodução? Moreno, alto, bonito, sensual? O que é isso? Mas para a gente falar melhor sobre o que é isso, a gente vai pensar o seguinte. Todos nós, na virada do ano, nós fazemos metas. Não é isso que acontece? Temos metas a cumprir. A gente põe na nossa cabeça que a gente quer mudar. Eu queria que vocês se inscrevessem no chat para mim. Eu sei que vai ter um delay do chat para o que eu estou vendo, mas eu queria que vocês escrevessem no chat para mim as metas que vocês colocam do dia a dia, assim, da virada do ano, para vocês fazerem para o ano seguinte. Aí você fala, pô, Sibeli, o que isso tem a ver com a sua palestra? Calma que eu vou lá, eu vou explicar certinho para vocês. Mas eu preciso saber de vocês. Vocês têm metas? Eu tenho. Embora eu também estou aqui com a minha cervejinha, porque eu quero brindar a ciência com vocês. Peraí, ó. E a minha sabapaçoca. A minha meta desse ano, por exemplo, foi perder peso. Ela tá todo ano, na verdade. Ela se repete diariamente. Mas este ano especificamente foi perder peso. E eu sabia que perder peso vem a reeducação alimentar, mas eu pensei, pô, essa vida de professora é tão corrida, não vai rolar perder peso com reeducação alimentar, emagrecer. Adorei ali, ó. Tem gente no chat falando emagrecer já, ó. E aí, pensa assim, pô, emagrecer sozinha nessa vida de correria de professor, não dou conta. Quem sabe um remedinho ajuda aí para emagrecer, né? Mas aí, ao mesmo tempo, sem exercício físico, não rola emagrecer. Aí você tem que pôr exercício físico na sua vida, porque eu sou sedentária. Mas aí também a galera fala que o sedentarismo também traz um monte de problema, né? E tudo mais. Daí o que acontece? Nós temos N metas, certo? E dessas N metas que a gente tem, a gente sempre tenta cumprir todas elas, a todo custo. E por que eu tô falando isso? Vocês já pensaram no impacto que, às vezes, a somatória dessas metas que a gente coloca na nossa cabeça, quando a gente não faz certo, pode causar no nosso organismo? Tipo emagrecer, por exemplo. Tomar um monte de anorexígeno. Ah, mas o médico receitou. Mas eu duvido que todo mundo toma remédio porque o médico receitou.
É bem estranho, né? Eu ia falar um palavrão aqui, galera, não sei se pode, né? Então a gente não fala. Mas é bem estranho, porque assim, a gente para pra pensar e a gente coloca como meta pra gente, aí eu vou querer emagrecer. Ah, então eu vou comprar o remédio. Putz, mas o médico não vai me receitar, porque eu não sou ali obesa, né? Então eu vou comprar um que vende online, aí eu sei lá a procedência deles, mas eu vou comprar e eu vou tomar. Ah, não tá dando muito resultado, então eu vou tomar o dobro. Ah, não, tô tomando triplo. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu vou emagrecer. Mas os efeitos colaterais, será que eu sei? Só que isso é só aquilo que eu tô pondo no contexto do que vocês já fazem naturalmente. Emagrecer, exercício físico, acordar cedo, porque todo mundo não dorme certo, a grande maioria da gente. E se a galera que estiver me assistindo aí é pós-graduando, então eu tenho certeza absoluta que dorme mal pra caramba, entendeu? Come mal pra caramba, dorme mal pra caramba e ainda quer ter um estilo de vida saudável, o que é uma balela, né? E por que eu tô falando tudo isso? Porque, na verdade, não é só isso que está em contexto na nossa vida. Porque mesmo a gente sendo pós-graduanda, a gente sendo uma mãe, uma dona de casa, ou o pai que acabou de chegar do serviço, né? Acabou de dirigir o carro, e ele está lá em casa cansadão, ele chegou, né? Ele põe os pés no sofá lá, aí ele pede a latinha de cerveja para tomar, porque pode estar um calor terrível, ou então tá um frio terrível, né? E o que acontece? Acontece que a gente não está exposto somente a uma coisa, né? A gente está na nossa cervejinha, a gente está no nosso cigarro, a gente está tentando comer saudável, mas aí tem os fast foods, mesmo a comida saudável, e a gente sabe da onda aí saudável que existe, né? Mas tem um monte de agrotóxico relacionado a isso. Tem a poluição do dia a dia e, claro, tem a nossa loucura do dia a dia. Galera, se vocês ouvirem um fundo aqui, desculpa eu, tá? É a vizinhança, que eu não consigo controlar as vizinhanças, tá? Mas, vamos lá. E aí a gente pensa assim, ó, tem a minha loucura do dia a dia, o horário que eu tenho que acordar cedo, levantar tarde, aí ao contrário, eu não consigo mais, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pegar um trânsito terrível. Ai, meu Deus do céu. Tudo isso somado com todos aqueles nossos desejos absurdos que a gente soca no nosso corpo, e eu gostei desse aí, o estudar muito, né? Que a gente soca no nosso corpo tentando fazer, bolar uma rotina, gera um impacto na nossa vida. E gera um impacto na nossa fertilidade. E olha lá quanto isso pode acontecer. Mas, Possibeli, você trabalha com fertilidade humana? Não trabalho. Não vou falar sobre isso. Eu vou falar dos estudos científicos que tem relacionado a isso, e a minha amiga, a Thelminha, que trabalha numa clínica de reprodução humana, vai trazer algumas novidades, algumas informações para vocês verem como é importante o estilo de vida. Então, vamos pensar. Tirando esse pensamento todo, vamos lembrar o seguinte, nós, mulheres, aí claro que eu tiro os caras da jogada, né? Mas eu vou pensar na gente, mulher. Mulher quer emagrecer. Mulher é toda bonitona, né? Ela toma um remédio para emagrecer e fica maravilhosamente linda. Só que o fato é, toda mulher sonha em ser mãe, não sonha? É complicado, não é? Sonha muito em ser mãe. E aí, vamos pensar em todo o pacote que eu trouxe para vocês do dia a dia, dessa loucura toda que está acontecendo, ao mesmo tempo, ela quer ser mãe. Quem aí não quer ser mãe? Das meninas. Desculpa a galera que está assistindo, tira os meninos da jogada. Ah, mas os meninos podem falar que se quer ser pai. Mas eu preciso saber das meninas. Quem aí quer ser mãe, ou que já é mãe, ou que ficou com todas essas neuroses do dia a dia, na rotina da vida? E por que eu tô falando tudo isso? Preciso que vocês respondam no chat para mim 2 segundinhos, tá, galera? É super rápido. E eu preciso saber dessa comunicação com vocês para eu poder continuar a nossa fala. E aí, como tá o chat? Eu sei que tem um leve delay aí, mas eu preciso dessa informação. Quem aí sonha em ser mãe? Ninguém sonha em ser mãe? Só eu sonho em ser mãe? Ou nem sonho mais, né? Porque eu já tô ficando velha. E aí, galera? O meu chat travou. Assim eu vou ficar desempregada. Gostei, Thelminha. Boa. Então, ó, pelo menos eu tenho um no chat aqui, mas já falou que é mãe. Thelminha, no momento... Tá difícil para mim. Eu sou cliente, Thelminha, atualmente falando. Então, ó, tem uma galera aí que tá falando que sonha em ser mãe. Então, essa galera que sonha em ser mãe já pensou em todo esse impacto do ambiente que está envolvido na sua vida ao mesmo tempo? Você não vai parar de morar numa cidade poluída. Você não vai parar de usar todos os cosméticos. Você não vai parar de comer porque tem um alimento que tem agrotóxico. Você não vai parar, se você tiver uma gripe, de não tomar um remédio específico.
Isso não deixa a gente com um bug na cabeça do que pode acontecer, o que pode gerar no futuro? Então, a gente sabe que hoje em dia, como nós temos esse contexto, e aí pensa nos caras também, meninos, desculpa aí ter esquecido de vocês, mas é que eu quero entrar num assunto específico e depois eu conto o resto, tá? Mas pensando nesse jeito, nesse pacote, do tanto que a gente, toda mulher, não sei se toda, mas vamos pensar assim, que a maioria das meninas, né, sonham em ser mãe em algum momento da vida. Pode ser agora, pode ser mais pra frente, pode ser, tipo, adotado, né? Mas sonha em ser mãe. Mas o que eu tô querendo dizer é, durante a gestação, todo esse pacote ambiental que está sendo envolvido, não dá medo? Mas eu não tô falando pra vocês não engravidar, galera. Pelo amor de Deus, Thelminha vai me matar. Thelminha, não é isso, é o contrário. Eu só tô questionando a galera do seguinte, não dá um medo de tudo que todo mundo, que a mídia fala. Quando vocês vão no supermercado, aí tem assim, aquelas maquiagens livre de parabenos, bisfenol free e assim por diante. Aí você vai tomar cerveja, a galera fala, não pode beber, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E você tá estressado, aí as pessoas Aqui, falam... ó, olha o que chegou para mim. O que chegou? Um gin tônica. Aê, garota! Então, ó. Agora eu tô com 2, gente. Galera, é o seguinte, nós estamos falando aí da bebida e tudo mais, e nós estamos bebendo, que significa tudo moderadamente é saudável, segue a dica, tá? Mas o que eu tô querendo dizer é que no contexto fica muito difícil para a gente saber o que está influenciando ou não, né? E o que acontece? Hoje em dia, na ciência, já se ouve falar em programação fetal, mas eu vou melhorar, vou atualizar o contexto. Hoje em dia já é reprogramação fetal. O que é reprogramação fetal, Cibele? Que palavra louca é essa? Essa palavra é o seguinte: quando a gente está grávida, né? Quando qualquer mulher, qualquer fêmea está grávida, vamos falar português bem claro, ela tem o desenvolvimento embrionário desse bebê, ele tem uma sequência de acontecimentos, que é padrão, que é o normal, que deveria acontecer naquela sequência, naquela janelinha, tintim por tintim, sabe? Bloco por bloco. E aí o que acontece? O que significa essa reprogramação fetal? Significa que, às vezes, qualquer interferente que seja durante o período da gravidez, da gestação, vai poder mudar aquela sequência que deveria ser ideal. Pô, Cibele, pera lá, então. Você tocou para mim um negócio de um monte de informação, de remédio, de metas, de querer emagrecer, de poder engravidar, de drogas, não sei o que lá. Aí você vira e fala que qualquer coisa que talvez eu veja, ou eu possa usar, ou eu possa estar em contato, pode impactar no desenvolvimento do meu bebê dentro da minha barriga? Pois é. Isso é reprogramação fetal. Hoje em dia, galera, e aí eu vou falar da literatura, eu não vou falar de humanos que eu não conheço, embora tenha alguns trabalhos que falem de humanos, e aí eu vou deixar para a Thelminha depois discutir, mas, para vocês terem uma ideia, na literatura hoje, fala-se muito de reprogramação fetal de algumas coisas muito conhecidas. E por que eu falei a merda que era emagrecer? Sabe por que eu falei emagrecer? Vou tomar mais um golinho aqui, ó. Tô falando demais. Sabe por que eu falei que uma das metas era emagrecer? Porque a grande maioria das mulheres, por exemplo, quando engravidam, elas podem nem saber que estão grávidas. E elas ou tomam remédio para emagrecer, ou elas fazem restrição alimentar. Vocês sabiam que restrição alimentar... Pô, Sibeli, o que é restrição alimentar? Restrição alimentar é você diminuir a ingestão de alimentos. Pode ser de calorias, né, de carboidratos, pode ser de gordura, pode ser de proteína. Restrição alimentar pode provocar reprogramação fetal. Quer dizer, faz sentido, pô. Chega menos comida, a mãe tá lá, o bebê tá tentando se desenvolver, tá entrando cada vez menos energia, menos nutriente, aquele feto precisa se desenvolver, alguma coisa ali vai reprogramar ele. Ele busca viver, galera. Então, como ele busca viver, ele vai ser reprogramado. Ele vai tentar ao máximo viver naquele ambiente em que tá faltando alguma coisa. Mas isso vai gerar para ele algum impacto. E por que eu falo impacto? Porque no futuro, já tem trabalhos que mostram muito isso, que restrição alimentar, por exemplo, causa, no futuro, diabetes, hipertensão, dislipidemia, obesidade. Isso já é cientificamente comprovado. E pior, galera, não é só restrição alimentar. Então, lembra lá da meta de emagrecer, né? Por exemplo, uso de alguns medicamentos.
Alguns tipos de medicamentos podem atravessar a placenta e causar reprogramação, mudar a forma como aquele feto vai se desenvolver. E eu não estou falando em malformação, tá? Eu não estou falando que aquele bebê vai nascer mal formado, vai nascer com alguma anomalia. Não! Ele vai nascer aparentemente muito normal, porque ele é normal. Eu estou falando que ele foi reprogramado. No futuro, talvez, ele possa desenvolver alguma doença, porque na hora da gestação, ou houve restrição alimentar, ou houve ingestão de álcool. Ups, eu não tô grávida, tá? Só para salientar. Mas ou houve ingestão de álcool em excesso, ou houve ingestão de drogas, ou houve um estresse muito forte. Tudo isso pode reprogramar o desenvolvimento deste bebê. E daí ele vai nascer, ele vai crescer normal, ele vai se desenvolver, e durante o seu desenvolvimento vai poder aparecer algumas doenças inexplicavelmente. Pô, tem um estilo de vida super saudável, come bem, não dorme bem, e mesmo assim ele pode ser, por exemplo, hipertenso. Qual é a explicação disso? Talvez foi lá na gestação, porque o ambiente provocou isso. Olha que loucura, olha que da hora. Depressão também, né? Reprodução. E eu tô assustando a Thelma. Thelma, eu não tô tirando as clientes suas, tá? É pra galera querer engravidar. Eu garanto, vocês vão entender. Mas não só isso. Isso é sobre reprogramação. Se eu jogar lá na internet, por exemplo, tem um monte de trabalho falando sobre isso, com várias espécies diferentes. Com o humano, já é um pouquinho mais complicado, porque não tem como poder invadir muito essa área, né? Tem só as observações. Mas, por exemplo, se eu falo de drogas, né? Drogas, quando eu digo drogas, é remédios em geral. Também tem muito impacto no desenvolvimento gestacional. O que significa? A utilização de algum composto durante a gestação, dependendo do período dela, pode impactar isso. Eu, por exemplo, no meu doutorado, eu utilizei eu não usei nada, porque eu nunca fiquei grávida ainda. Mas quem sabe ainda um dia você freguesa da Thelma, eu vou ter que ver como é que vai funcionar. Mas, quando eu estava no meu doutorado, o meu trabalho foi sobre a betametasona, que é um glicocorticoide. E claro que eu não testei em humanos, galera, eu testei em roedores, em ratos, tá? E o que eu vi? Eu vi alterações durante o desenvolvimento dos filhotes. Vocês têm ideia de que o filhote macho foi feminilizado e o filhote fêmea foi masculinizado? Olha isso, que absurdo. Mas foi porque eu tratei numa janela específica na hora do desenvolvimento que poderia influenciar neles. O que significa? Nem sempre a gente vai saber quando essa janela é específica para o humano. Por isso que existem vários estudos. E eu não estou querendo falar para as mães aí de plantão, as futuras mães, ficarem neuróticas, porque não vai rolar, entendeu? Você tem que entender, você tem que estar ligada, que a Thelminha vai mostrar muito mais isso para a gente, que a gestação é uma mágica. Para mim é tipo uma história de romance, muito louca. E essa história de romance, ela é incrível. Então, assim, tem que acontecer, vai acontecer de alguma maneira. Você vai ficar grávida e vai dar tudo certo, porque a gente vai priorizar um estilo de vida saudável. Não em exagero, mas saudável. Pronto, falei para as meninas que querem engravidar. Mas aí eu entro num outro contexto muito louco. Não é agora para as mulheres que querem engravidar. Estou agora pensando em mim, a Cibele, que não está querendo engravidar, mas que quer emagrecer loucamente, com a cerveja do lado, né? Ela está com a cerveja, mas ela quer emagrecer. Mais um golinho. Afinal de contas, eu gosto de beber, né? Mas eu quero emagrecer. Aí eu faço uma alimentação muito restrita. Ou melhor dizendo, eu vou para uma academia. Estou frequentando crossfit agora. Não está rolando muito não, mas eu frequento crossfit. Não consigo ser muito assídua, gente. Meio difícil ainda. Mas lá eu vejo um monte de cara muito bombado. E eu sei que metade deles, não estou julgando todos, mas a gente sabe, todo mundo sabe, pode jogar aí no chat. Eu sei que todo mundo tem um colega, um amigo do colega, um coleguinha, um sei lá quem, que usou ou já pensou em usar, ou conhece alguém que já usou anabolizantes, por exemplo. Galera, eu mesma não vou falar de anabolizantes em humanos. Vou deixar a Thelminha contar um pouquinho sobre isso, o que ela sabe sobre. Mas o que eu posso dizer é que se a gente está exposto o tempo todo a um monte de substâncias que vão impactar diretamente na reprodução, qual é o resultado ou qual é o efeito disso no futuro? E sabe o que é o pior? Vou deixá-los um pouquinho mais ressabiados. Ou se tiverem mais,
Você falou da bebida, você falou do você falou da dieta, você falou do anabolizante, você falou dos cosméticos, você falou de um monte de coisa. Tô achando que eu não vou querer viver mais, né? Mas não é isso não. Ao contrário, você vai ter que viver com um estilo de vida adequado para você viver bem e saudável. Porque algumas modificações já estão acontecendo. Mas olha, para vocês terem uma ideia, isso foi minha conversa no Pint de 2016, se eu não me engano, que eu falei sobre os reguladores endócrinos. Sabe o que são desreguladores endócrinos? São qualquer composto, é um composto que vai mexer no controle hormonal e impactar na reprodução. Então, ele vai imitar um hormônio, bagunçando o nosso sistema reprodutor, interferindo na nossa fertilidade. E isso é tão impactante, e não só para a gente, como no mundo animal. Pra vocês terem uma ideia, eu comentei, eu vou voltar a isso, para quem me assistiu em 2016, vamos voltar, para quem não me assistiu, fica sabendo agora. Para vocês terem uma ideia, gente, as mulheres estão usando tanto anticoncepcional, que os níveis de hormônio feminino na água, nos rios, estão aumentando drasticamente. E tem países, galera, que já estão vendo alterações de sexos de espécies aquáticas, como peixes e anfíbios, por causa disso. Peixe mudando de sexo, virando fêmea. Anfíbio mudando de sexo, virando fêmea. O que significa? Olha que loucura, macho virando fêmea na água. Por que isso? É o excesso de substâncias. E nós não estamos cuidando do meio ambiente. E aí todo o impacto acarreta em outras alterações. Tudo isso que eu estou falando não é para assustar. Eu só estou querendo dizer que a reprogramação fetal, ela existe. E a gente reprograma o feto durante a gestação de acordo com o que é exposto ao longo da vida. Isso foi provado em várias espécies. Mas mesmo assim, nós, seres humanos, eu, Cibele, querendo emagrecer, usando um anorexígeno, usando um composto que emagrece, que me faz emagrecer, acaba também por provocar alterações no meu sistema reprodutor, na minha fertilidade. Eu tô de novo pondo humano na parada e eu não trabalho com humanos, mas eu vou falar de novo de um exemplo físico, um exemplo meu. No meu mestrado, eu pesquisei a sibutramina, que é um remédio para emagrecer, e eu vi o impacto dela na fertilidade masculina, de ratos. Como isso? Eu tratei esses roedores e depois eu coloquei eles para acasalar e fui ver a fertilidade deles. Tava numa expectativa de que tá tudo alterado, tudo muito louco, né? Só que não deu. Ciência, né? Não deu tudo normal. Aí eu falo, pô, mano, deu tudo normal, mas eu tenho certeza que tem algum impacto aqui, porque a sibutramina, ela mexe com o sistema nervoso. E sistema nervoso e reprodução, tá tudo ali ligado. Aí a gente fez uns testes in vitro, e sabe o que a gente percebeu? A gente percebeu, sim, que a sibutramina acelerava a atividade contrátil dos órgãos. Pô, falou grego, Sibeli. Falou muito grego. Então, vamos melhorar. O sistema reprodutor, gente, no macho, que é o testículo, que produz espermatozoide, né, e na fêmea, que é o ovário, que produz o que nós conhecemos popularmente como óvulo, né, mas na verdade é o ócito. Esses sistemas, eles são inervados, eles não respondem só a hormônios, eles também respondem ao sistema nervoso autônomo. E aí que eu tô falando tudo isso e tudo tem um porquê. Quando a gente toma remédio para emagrecer, por exemplo, se esse remédio influencia no sistema nervoso autônomo, algum impacto pode ter no reprodutor. Porque lá nos roedores a gente viu que tem. Ele, no macho, por exemplo, acelera a atividade contrátil dos órgãos. Os órgãos começam a contrair muito mais rápido. E isso faz com que as células, né, germinativas, não se maturem como deveriam. O espermatozoide, que deveria ficar capacitado, deveria adquirir uma capacidade fértil, não adquire. Isso tudo porque o fármaco, né, o remédio, o anorexígeno, influencia no sistema nervoso. Pô, mas não falava lá na bula dele que ele impactava na reprodução. Às vezes não fala. E mesmo assim tem um impacto. Assim como anabolizante, todo mundo usa para ganhar massa muscular. E mesmo assim tem um impacto, não tem? Mas eu vou melhorar um pouquinho a discussão para vocês. Porque eu falei um pouco de roedor, né? Eu já vou inserir a Thelminha na parada para depois a gente discutir. E humanos? O que a gente sabe sobre isso? Daí a gente vai perguntar para a Thelminha. Por exemplo, Thelminha, anabolizantes, eles impactam na fertilidade masculina e na feminina, como eu falei que pode acontecer no mundo animal? O que você me diz? Boa noite, primeiramente. Obrigada, Cibele, pelo convite, né? E respondendo a sua primeira pergunta, sim,
eles impactam na fertilidade tanto feminina quanto a fertilidade masculina. Na verdade, o uso de anabolizantes, não só pelos fisiculturistas, mas pela galera que frequenta as academias, enfim, eu tenho muitos pacientes que vêm com espermograma zerado, e a gente vai perguntar para o paciente o que está acontecendo, se ele está tomando alguma coisa, se ele faz uso de medicação, se ele teve febre, alguma coisa, e aí eles acabam relatando o uso de anabolizantes. E uma diferença também que eu senti, porque na verdade eu sempre trabalhei em São Paulo, né, eu trabalho em São Paulo desde 2007, trabalhei em São Paulo desde 2007 e mudei para o Rio de Janeiro em 2016, tá? E aí aqui no Rio de Janeiro eu vi uma realidade muito diferente da que eu via em São Paulo. Por exemplo, em São Paulo, o estilo de vida é diferente daqui. Aqui o pessoal valoriza muito mais o corpo. Você jura? Ou também você está falando que a gente é mais sedentário? Não, total, assim, sem sombra de dúvidas. Eu frequentava a academia ali sofrendo. Aqui não, aqui existe um culto ao corpo, mesmo porque tá todo mundo sempre de sunga e biquíni na praia. É uma cidade que faz muito calor. E o que eu reparei aqui é que, na verdade, a fertilidade feminina ela é menor. Eu reparei que muitas mulheres aqui, elas usam anabolizantes. A clínica não realizou nenhum estudo, mas, assim, em São Paulo não era comum mulheres usarem anabolizantes, mas homens. Aqui no Rio de Janeiro, ambos os sexos, eles usam anabolizantes. E isso tem influência na produção de óvulos, tem influência na produção de espermatozoides. Então, quando algum paciente do sexo masculino relata que está tomando anabolizante, se o espermograma dele vem com espermatozoides, um número bem baixo, a gente pede para ele dar um tempo. Tem pacientes que aceitam, tem pacientes que não aceitam e falam assim, não, eu não vou mudar o meu estilo de vida, então você faz a fertilização com o que eu tenho. É isso que eu ia falar. Os caras querem que você faça milagre, então, né? Do tipo assim, ele chega zerado de espermatozoide, daí ele fala que ele não vai mudar o estilo de vida dele, do tipo, ele vai continuar tomando o que ele tá tomando, e aí você faça um milagre aí, acha o espermatozoide em algum lugar no testículo dele para ele poder engravidar. Isso. E as mulheres também, muitas delas evitam parar de tomar algum tipo de medicação, algum tipo de anabolizante para fazer o tratamento, o que complica fazer a fertilização e ter um sucesso na taxa de gravidez. Tô chocada. Na verdade, com humano, eu sempre fico chocada, porque eu adoro trabalhar com animais, roedores são maravilhosos, que a gente descobre um monte de coisa impactante, que a gente nunca joga direto para humano, porque não pode, né? Até porque é todo um metabolismo diferente, mas mesmo assim, quando a gente escuta de humano, a gente fica muito impactado, né? Porque uma coisa é eu saber da literatura que anabolizantes zera a produção espermática de roedor ou produção de ovócito em fêmeas, né? Em macho e de ovócitos em fêmea. E outra coisa é ouvir na vida real que os caras estão usando, dá impacto e eles se recusam a parar. E aí é impactante, né? Mas Sim. olha, tem outra também, né? Vamos pensar em outras dúvidas. Gente, eu tô fazendo... Não, mas eu tenho um caso interessante para contar. Me conte. Tem muitas mulheres que as ginecologistas, elas indicam o uso de testosterona para aumentar a libido, tá? Então, hoje é comum você fazer na farmácia de manipulação, enfim, um gel ou um creme com testosterona e o médico indica lá a posologia que ela deve usar. Aí homem, né, sabe como é homem, né? A mulher abandona o creme ali, em cima da bancada do banheiro, e fala, é creme, hidratante. Passa. Eu já tive muitos casos, assim, muitos não, mas assim, eu já tive uns 2, 3 casos aqui no Rio de Janeiro do paciente vir zerado, e depois de estudar o caso deles, descobri que ele estava usando o gel com testosterona da esposa, achando que era hidratante, e ele ficou zerado. Não tinha espermatozoide, ou baixou muito a quantidade, porque ele achou que era um hidratante. Então, ai, que dó! Acontece. No chat, eu acabei de rir agora, ó. No chat falaram assim, aqui a gente toma sem medo. Isso é bom, né, gente?
Toma, é bom, não vai ter filho, assim, não que não vai ter filho, mas pelo menos não vai conseguir ter filho na hora que quiser, né? Vai precisar dar uma recuperada. Não é ter filho, tá ótimo. Porque vai ficar zerado, né? Padrão. Ele vai ficar, ou vai baixar muito a quantidade, e depois de um tempo de pausa, ele volta a produzir espermatozoides. Mas tem que fazer a pausa. Vai ter a pausa. Aí, por exemplo, se a esposa tiver com dificuldade de engravidar ou se sentir que já está ficando cada vez mais velha, é um problema, né? É complicado. O que significa? Tem que prestar atenção nisso, né? Sim. E aí, ó, eu joguei até uma outra pergunta para você. A prática de exercícios físicos, ele ajuda também, ou no caso, né, atrapalha a fertilidade ou ajuda a fertilidade? E depois a gente ainda pensa, a prática do exercício físico associada a anabolizante. Olha eu complicando tudo, né? Então, na verdade, a prática de exercício físico moderadamente, ela ajuda. Ela ajuda tanto na produção hormonal, ela ajuda no sono, e se você pensar que durante o sono a gente produz hormônios que são essenciais à nossa vida, enfim, a prática de exercícios físicos, ela ajuda. Tanto é que se vai uma paciente obesa na clínica, a gente aconselha ela a fazer uma dieta, às vezes, antes de começar o tratamento. Mesmo porque o tratamento é um tratamento hormonal. E na verdade, o remédio ele vai ter interação com as células de gordura do corpo. Então, quanto mais obesa essa paciente for, mais medicação a gente vai ter que dar para conseguir essa medicação conseguir agir nos ovários. Então, tanto a gordura em excesso como a falta de gordura, elas atrapalham nessa produção tanto de óvulos como de espermatozoides, se você pensar que é um processo hormonal. E voltando para a prática de exercícios em exagero, na verdade, quando atletas maratonistas, tanto homens como mulheres, eles geram maior volume de radicais livres, e esses radicais livres, eles atrapalham tanto na qualidade dos óvulos como na qualidade do espermatozoide. Eles geram espécies reativas de oxigênio, como a gente chama de ROS. Isso pode gerar uma fragmentação no DNA. Então, quando vai algum paciente que pratica muita atividade física, a gente pede para a pessoa praticar com moderação. Porque vai prejudicar a produção e a qualidade tanto dos óvulos como dos espermatozoides. Isso sem incluir os anabolizantes, só a prática de exercícios físicos de forma exagerada. De forma intensa. Aí com anabolizante, então, aí você já imagina, né? Porque se ele já zera, é isso que eu ia falar, aí pior. Na verdade, a gente sabe que hoje em dia na literatura não tem informação, né, de que causa a esterilidade, mas a gente sabe que demora um tempo muito bom, muito longo, né? Para voltar ao que era, né? Dependendo da quantidade e do tempo de uso, né? Sim. Com certeza. Esse é um impasse, né? Bom, e aí, gente, todas essas perguntas que eu tô jogando para a Thelminha são perguntas que eu, sabendo do que acontece com o mundo animal, eu ficava na dúvida do humano e eu falava assim, eu não posso afirmar 100%, mas eu vou perguntar para ela, né? Então, eu também tenho outra. Bebidas alcoólicas e cigarros podem dificultar engravidar? Oh, meu Deus! Eu tô falando tudo... Eu não fumo, tá? Mas eu bebo. Se a gente for pensar que tanto a bebida alcoólica como o cigarro, eles geram radicais livres, gera estresse oxidativo, obviamente que eles vão atrapalhar, mas tudo que você faz com moderação não atrapalha. Por exemplo, se um paciente, um casal chega para fazer um tratamento de fertilização, eu não vou virar nem para a esposa nem para o marido, parou de beber. Não, você vai beber 2 vezes por semana moderadamente, você vai beber 3 vezes por semana moderadamente. Então, atrapalha se você bebe muito, ou se você já tem alguma doença correlacionada que vai fazer com que o seu quadro piore. Você já tem uma obesidade, você tem um caso de alcoolismo, aí só vai somando. É muito comum pacientes que fumam maconha, entendeu? E geralmente atrapalha na produção seminal e na qualidade... É isso que eu ia perguntar agora, porque assim, eu li muito sobre, mas aí eu acho que era entrevistas, assim, reportagens mais bobinhas, assim, né? Mas fazendo aula prática com os alunos, eu não posso falar que isso não aconteceu, porque aconteceu já, assim, sabendo de aulas práticas, os alunos comentaram, ô professora,
É verdade que a maconha realmente interfere na qualidade do tipo dos espermatozoides ficarem mais lentos? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é a lentidão e motilidade do espermatozoide. A outra coisa é você ter um estilo de vida que pode atrapalhar na sua fertilidade. Obviamente que vão ter aqueles caras que não vão ter interferência nenhuma, mas a gente sabe que tem uma população que vai ser mais sensível ao uso dessa droga, que vai acabar sendo prejudicada por conta disso, se o uso for em excesso, como eu falo. Thelminha, por mais que a gente tenha perguntas nossas ainda entre a gente, vou falar, não sei se você vai lembrar, nós temos uma pergunta muito legal no chat, que agora eu estou me divertindo, que é do professor Marcelo, que foi nosso professor. Olha que da hora. O professor Marcelo, ele perguntou se a dieta paleolítica, né, e o veganismo interferem no sucesso reprodutivo na clínica de reprodução assistida. Olha, eu não sou especialista em nutrição, mas eu vou responder. Na verdade, professor, vamos lá. Toda dieta, se acompanhada por um nutricionista, você não vai ser prejudicado. Então, hoje eu conheço muitos médicos, inclusive, que fazem aquele jejum intermitente, e o veganismo, na verdade, de forma alguma, porque se você faz um acompanhamento com um nutricionista, você vai tomar alguma cápsula, vai se alimentar de uma forma que nada falte ao seu organismo. Então, tudo que é feito com acompanhamento não atrapalha, tá? A questão é a seguinte, você tem que ter um médico te acompanhando, porque a dieta paleolítica pode ferrar com o seu fígado, entendeu? Aí você está se livrando de um problema e arrumando outro. E aí depende em que quadro você se encaixa, mas se você se alimentar bem e tudo for muito bem orientado, não. Vou fechar a porta, galera, perdão, tive que fechar a porta. E aí, uma dúvida, Thelminha, já que o professor perguntou sobre isso, ele também perguntou sobre o veganismo, né? Se o veganismo interfere na eficiência reprodutiva. Marcelo, eu sou sua fã. Eu não tenho muitas pacientes veganas, ou eu não fiz um estudo muito complexo das pacientes que são veganas, mas de qualquer forma, hoje eu não vejo muito, não consigo ver diferença. Eu convivo com pessoas que são veganas, no caso eu não sou, mas eu convivo com pessoas que são, e fazem o acompanhamento e tem uma nutrição totalmente balanceada. Porque a minha visão é a seguinte, não adianta você ser vegano e se alimentar de macarrão com abobrinha e tomate. Isso não vai suprir as suas necessidades. Então, você tem que ter uma dieta que te cerque em proteínas, vitaminas e tudo que o organismo precisa. Então, acho que aí não vai ter nenhum detrimento com relação à fertilidade e com relação a todos os outros órgãos que vão funcionar no seu organismo, enfim. E que é muito mais legal, né? Do tipo assim, as pessoas pensam, não é o veganismo exatamente o que você falou, não é comer um macarrão e achar que é vegano, né? Tem todo um contexto. Não tem essa. Então, aí as pessoas que tem. E aí reitero aquilo que a gente estava falando desde o início, né? Que eu falei desde o começo. A gente não está falando de problemas que é para as pessoas não quererem engravidar ou ficarem com medo, quando eu expus N fatores. A gente está falando de um hábito de vida saudável, é diferente daquelas pessoas que põem como neurose e tem N influências na vida e isso não se torna saudável, e isso gera impacto. Não um hábito de vida saudável. Igual você mesmo falou sobre exercício físico. Exercício físico em qualidade, feito com qualidade, na quantidade certa, ele é benéfico. Tá, vou mostrar mais uma, por enquanto, então, né? Mais uma pergunta que assola o nosso pensamento. Remédios durante a gestação. Você sabe se as mulheres que fazem uso e que podem vir a prejudicar a gestação? Se existe? Na verdade, quando a paciente quer engravidar e ela já tem um acompanhamento por um ginecologista, ou quando ela engravida, descobre que está grávida e vai num ginecologista obstetra, ele vai passar uma lista de medicamentos que ela pode ou não tomar. Por exemplo, Dramin. Elas não podem tomar Dramin, elas têm que tomar uma alternativa ao enjoo, que é o Vonal. Então, tudo que você toma durante a gravidez, ele acaba impactando na sua gestação.
se você beber muita bebida alcoólica, ou na verdade o que eles indicam hoje é você não tomar bebida alcoólica durante a gravidez. Por quê? Porque a criança pode ter uma tendência à depressão, a criança pode ter uma tendência ao autismo, à bipolaridade, então isso influencia no emocional da pessoa, porque a bebida, ela deprime. Como a bebida alcoólica, ela deprime, a mãe vai assumir esse risco, e obviamente ela vai passar isso para a criança. Então, não são só os remédios, mas tem uma inúmera lista, assim como as bebidas alcoólicas e as drogas também. E aí entra o que eu falei de reprogramação fetal. Casa exatamente com o que eu falei da literatura, que traz os modelos animais, que é o reprogramar o feto. Todo o desenvolvimento natural, ele acaba sendo alterado, e no futuro, essa criança vai desenvolver autismo, bipolaridade, depressão, ansiedade e N outros problemas, graças ao que foi exposto durante a gestação. Tô adorando, que a Thelminha está confirmando tudo que eu vejo nos modelos experimentais. Thelminha, o que mais? Estresse. Existe algum dado que confirme que ele pode dificultar a engravidar? Ou são relatos ou a história da avó para a gente ter juízo e ficar calma? Na verdade, o estresse, ele age diretamente no nosso sistema imunológico. Então, tem muitas pessoas hoje em dia que desenvolvem doenças autoimunes por consequência do estresse. Então, não dá para não falar que ele não vai prejudicar uma tentativa de engravidar. Obviamente que hoje em dia não dá para falar que 100% é sim, 0% é não. Mas, principalmente na fertilidade masculina, eu acho que as mulheres, elas acabam lidando melhor com o estresse, tá? Mas eu tenho muitos pacientes que vão fazer um espermograma e o sêmen vem normal, e aí quando vai para a FIV, vai para a fertilização in vitro, que precisa colher ali, porque a gente vai usar o material piorou. Piorou por quê? Piorou por causa do estresse. Hoje em dia a gente dá enzima Q10, a gente tenta lidar com o emocional do paciente, mas não tem jeito. O estresse acaba afetando na qualidade dos espermatozoides. A gente não tem nenhum estudo que comprove, mas como o estresse ele age não só no nosso sistema imune, ele afeta todos os órgãos do corpo, né? Então, isso é um fator complicante, então. Que aí, desculpa voltar para a galera lá do mundo da ciência, né? Que o pessoal que está assistindo até tem um pessoal ali da reprodução, que quando eu falei da betametasona, por exemplo, gente, que foi o meu doutorado, a betametasona, o tratamento com a betametasona causou uma reprogramação fetal, que eu falei, né? Os fetos, os filhotes machos ficaram um pouco feminizados e as filhotes fêmeas ficaram masculinizadas. A betametasona, ela era um glicocorticoide. E por que ela causou tudo isso? Porque ela foi um modelo indutivo de estresse. Um modelo indutivo de estresse usado numa janela específica, que o estresse foi um fator complicante na gestação. Se isso acontece no mundo animal, possivelmente isso acontece nos seres humanos também, porque nós somos mamíferos. Então, isso é uma coisa muito importante. O que a Thelminha falou, chega a corroborar essa ideia de que a gente tem que realmente controlar o estresse de uma maneira mais saudável, né? E aqui ninguém é psicólogo, então eu não sei ajudar para isso. Na verdade, eu também preciso de ajuda, né? Mas a gente precisa saber controlar o estresse para ele não ser uma munição para dificultar os processos, tanto de engravidar como de fertilidade de forma geral, não é verdade, também? Sim, como o estilo de vida também. Hoje em dia se aconselha muito você manter uma alimentação saudável e uma rotina de exercícios, por quê? Porque você vai produzir endorfinas e você vai produzir fatores que vão ser aliados ao combate do estresse. Então é uma coisa complicada você não investir na sua rotina diária, porque a gente costuma pensar muito no futuro. Eu preciso terminar isso, eu preciso entregar não sei o quê, e não pensa no nosso dia a dia, como a gente gasta as nossas horas do dia a dia. Você tem 8 horas de sono, você faz alguma atividade física, quanto do seu dia é para você? Você para e dedica ele somente a você numa atividade que você gosta e prazerosa.
Porque essa atividade, ela vai fortalecer o seu sistema imune e vai diminuir o seu grau de estresse. Isso tudo vai ajudar na fertilidade. Sim. Lembrando que fertilidade caminha muito com sanidade. Quanto mais você estiver são, quanto mais você estiver saudável, possivelmente a sua fertilidade ela está caminhando junto com o que você deseja. Sim, na verdade, posso te cortar um pouquinho? O uso de... Olha, eu cortando você. O uso de antidepressivos, ele atrapalha na indução da ovulação e na produção de óvulos, tanto quanto na produção de espermatozoides. Então, quando um paciente ele vai fazer tratamento, seja mulher ou seja homem, enfim, se o paciente toma uma carga muito grande de antidepressivos, a gente pergunta se não tem como dar uma pausa. Entendeu? Por quê? Porque vai melhorar a qualidade tanto do óvulo como do espermatozoide. Olha isso. Os meus alunos que estiverem assistindo aí, eles sabem que eu adoro a linha de antidepressivos e antipsicóticos para a gente trabalhar, né? O pessoal da professora também, da galera que me conhece lá de Botucatu, que também trabalha nessa área, exatamente um dos resultados que a gente enxerga muito, né? Então, Minha, fizeram uma pergunta bem da hora aqui, ó. E também, ó, fizeram assim, medicamento, espironolactona, que é um diurético, né, para o crescimento capilar, que melhora a pele, vai interferir na reprodução ou somente na saúde do feto? Eu não sei falar. Fala você. Então, na verdade, eu não li nenhum estudo que fala em específico sobre a espirolactona. A finasterida é o quê? A finasterida é um inibidor de aromatase, de conversão da testosterona. Eu não sei se eles são similares, mas na verdade a finasterida é o que eu falei. Dentro de uma população grande, a finasterida não vai ter interferência na produção de espermatozoides de alguns homens, obviamente, mas em uma pequena proporção ela vai interferir sim, porque a gente já tem estudos conhecidos que dizem que a finasterida atrapalha na produção dos espermatozoides, então o paciente vai ter uma produção menor em relação ao número, mas obviamente que sempre tem aquelas pessoas que saem ilesas, como a gente tem gente que, né, foi assintomático no Covid e teve Covid, vai ter aqueles pacientes que não vão sofrer influência dessa medicação. Acaba sendo um pouco, né, relacionada à farmacocinética e dinâmica do próprio organismo, né? Sim. Fizeram uma pergunta aqui para mim, o professor Marcelo. O professor Marcelo perguntou... Ai, meu Deus, eu respondendo para o meu professor, para o meu antigo professor. Ai, fiquei nervosa. Poderia dar um exemplo de algo que durante a gestação altere a prole F2, que seria um efeito transgeracional? Galera que está me assistindo, eu vou dar só uma explicação de leve, assim, muito rápida, tá? Quando a gente fala em efeito transgeracional, a gente tem o seguinte, vamos pensar assim, eu vou ter um filho, então eu estou passando a qualquer droga que eu tomar ou qualquer coisa que eu entrar em contato, eu posso impactar o desenvolvimento deste meu filho, tá? É um efeito direto, porque esse meu filho estava na minha barriga, vai ser direto. Quando este meu filho, essa minha filha, vamos fingir assim, engravidar, se o remédio que eu tomei, ou a droga que eu tomei, ou alguma coisa que eu fui exposta, impactar no meu neto, significa multigeracional, tá? Multigeracional. Passou para o meu neto. Num efeito transgeracional, é um efeito que passou para o meu bisneto. Então, ele passou para o filho do meu neto. E aí, o que eu sei? Da literatura hoje, galera, que eu sei bastante mentira, né? Porque a gente sempre nunca sabe muito. Mas que eu sei até hoje é que a maioria dos pesticidas, dessas substâncias que são desreguladores endócrinos, que estão sendo usados, né, no controle de pragas, a maioria deles tem efeito transgeracional. A betametasona que eu usei, assim como, por exemplo, a dexametasona, que são glicocorticoides sintéticos, eu não fui até a F2, né? O meu bisneto. Eu fui até o meu neto, a geração do neto, né? Eu fui até o filho, o neto do animal tratado. E eu vi impacto, e eu vi um sinal de que poderia ser transgeracional o impacto. Mas eu mesma não fiz, mas o pessoal de Botucatu da professora Vilma está fazendo experimentos na área ainda. Então, eu sei que tem trabalhos com glicocorticoides ou com promotores de estresse ou com pesticidas que mostram esse efeito transgeracional diretamente.
o que é muito preocupante, né? Porque passar para o bisneto é uma coisa bem preocupante. E como que isso acontece? Pode me perguntar. Isso acontece por epigenética, quer dizer, modificar o entendimento do DNA, uma palavra bem simples, tá? Modificar o entendimento do DNA do que ele pode transcrever ou não, quer dizer, de quais proteínas ele vai poder transcrever ou não, proteínas que ele vai sintetizar. Então, o efeito transgeracional é muito impactante e tem aí alguns compostos e outros que talvez a gente nem saiba e que a gente entre em contato, que a gente nunca vai saber. Posso falar uma curiosidade? Diga. Aí fica a dica para a galera que está assistindo. Tem um filme que eu assisti, inclusive, ontem no Prime Video, que é da Amazon. Gente, quem não tem Prime Video, assina 30 dias grátis, sem querer fazer propaganda. Mas chama Dark Waters. E aí ele fala da invenção do... Não sei se você viu, Michelle, ou Sibeli, mas fala da invenção do Teflon. E o impacto das pessoas que trabalharam na indústria do Teflon e no impacto dos consumidores que usam, por exemplo, a panela de Teflon para preparar, que na verdade hoje é todo mundo. E fala de um composto que hoje está presente em 99% da população mundial, que tem origem no Teflon, um composto carcinogênico, enfim. E é muito legal esse filme. Eu queria tanto comprar umas panelas antiaderentes que agora eu vou repensar a minha vida. Eu fiquei com medo depois que eu vi esse filme. Acho que eu vou voltar para panela de barro. Fiquei chateada. Eu falei, vou comprar panela de barro, porque é o jeito. Eu vou voltar para panela de barro, gente. Eu tô falando, hein, ó. A Tramontina raiz, enfim, alumínio. Ô, Thelminha, pera lá, você me contou isso aí, mas tem uma outra coisa que você comentou que eu queria que você falasse, que eu fiquei chocada quando você falou sobre problema de oligospermia, por exemplo, relacionado até à cozinha. Já que a gente tá falando de panela. Falando em panela, na verdade, a gente não cita os efeitos de... É uma coisa muito comum quando você vai fazer um tratamento de reprodução humana para homens, porque o médico ginecologista, enfim, sempre vai perguntar se... Para aqueles caras que trabalham na cozinha, entendeu? Por quê? Porque tem um efeito. Na verdade, a temperatura do testículo, ela é menor do que a temperatura corporal. 35, 36 graus, enfim. E aí, quem tem essa profissão de cozinheiro, que trabalha com gastronomia, é chefe, geralmente eles trabalham na boca do fogão. Então, a temperatura do testículo tende a aumentar. O que acontece? O paciente, ele tende a ter uma maior quantidade de espermatozoides parados. Por quê? Porque aqueles espermatozoides, eles morreram durante a espermatogênese por causa da alta temperatura a que eles foram expostos. E aqueles que sobreviveram, eles têm uma maior quantidade de radicais livres, enfim, de DNA fragmentado. Então, para aqueles pacientes que trabalham na cozinha, né, os famosos chefes, enfim, é indicado que eles deem um tempo antes de colher o exame para fazer a fertilização, ou enfim, o espermograma, assim como as pessoas que nadam em piscina aquecida, tem que tomar cuidado com a temperatura da água para os homens, porque essa temperatura da água muito quente, ela pode atrapalhar na espermatogênese, e a gente pode ter um número menor de espermatozoides viáveis e com DNA fragmentado. Ai, meu Deus, você falando tudo isso. Falei muito. Eu só tô pensando no calor de Mossoró que eu passo aqui. Pensar em outra coisa, mas tudo bem. O pessoal aí de Mossoró que tá assistindo, pelo menos os meninos devem pensar, pô, o calor daqui é igualzinho da cozinha o tempo todo. Socorro. Mas pensando nisso, né, é bem impactante mesmo. E eu nunca tinha pensado pela temperatura, porque já está tão comum na literatura, né, falando que o testículo tem que ficar extracorpóreo por causa da temperatura, né, e a gente nunca pensa na temperatura do ambiente. Exatamente. Impactante isso. Tem uma pergunta aqui que eu li que
tem uma pessoa que fala assim, é por isso que não pode deixar o notebook no colo. Na verdade, além do notebook ele aquecer, na verdade, ele gera ondas eletromagnéticas que acabam interferindo na produção do espermatozoide. Exatamente. Na verdade, é mais pela interferência das ondas que eles podem transmitir do que pelo aquecimento. Mas, obviamente, o aquecimento atrapalha. Também não tem, Thelma? Tem isso do celular no bolso da frente. Sim, exatamente. Quem deixa o celular no colo, mas é por causa das ondas, não pelo aquecimento. Exatamente. E, ó, eu vi pergunta aqui, a Ariane, ela falou assim, que ela gostaria de saber, olha para vocês verem como a Thelma é mais requisitada que eu, porque todo mundo aqui é ser humano, né? É complicado, porque ninguém vai querer saber de rato quando a gente tá falando de humano, né? Por isso que eu pensei em trazer ela, galera. Então, assim, ó, eu só dei a cereja do bolo para ela vir com a festa inteira. Thelma, perguntaram assim, ó, eu gostaria de saber sobre a interferência da idade da mãe e do pai sobre a saúde do filho. Ô, Aria, meu Deus, gente, eu tô com 34 anos. Gente, aí vocês já entram em embriologia pura. Peraí, que eu vou tomar um gole aqui do drink para responder. Essa daí eu também sei responder, mas eu vou deixar para a Thelminha, porque eu falando disso já vou ficar chateada. Na verdade, sim. Então, a paciente acima dos 35 anos, você tem uma queda na qualidade ocitária, não só de qualidade, mas como número. É só para ser seu cliente ano que vem já, né? Tô entendendo. Mas a gente não tem problema, fazemos. A partir dos 35 anos, você tem que pensar que existe uma curva que vai caindo. O número de ovos e a qualidade vai caindo conforme a idade vai aumentando. Então, obviamente que existem aquelas pacientes que são exceções, que têm acima de 42 anos e produzem 6 a 10 ovos, mas a realidade é você ter acima de 40 anos e produzir 1, 2, 3 ovos. E a influência disso é enorme. Na verdade, hoje a gente fala em análise genética embrionária, a gente faz essa análise genética embrionária, então todas as pacientes que têm idade avançada, elas têm esse indicativo. Então, o que a gente faz? Quando o embrião ele atinge um número maior de 120 células, que a gente chama de blastocisto, só entrando numa parte bem, bem científica, enfim, da coisa, a gente retira umas 5, 6 células e manda para análise genética. Então, através do PCR, eles conseguem ver se o embrião é euploide, normal, que está apto para ser transferido ou não, ou se ele tem alguma monossomia ou trissomia, ou se ele pode ser até um mosaico de baixo grau que você transfere, um mosaico de alto grau que você não transfere. Então, quanto maior a idade, mais difícil é para engravidar, e aí hoje em dia a gente tem tecnologias que podem auxiliar a gente na escolha do embrião que não vai ter uma alteração genética. Isso não impede do embrião desenvolver algum tipo de autismo ou algum tipo de anormalidade que não seja congênita, que não esteja relacionada aos genes. Mas a chance de você ter um embrião normal, ter uma criança normal, abaixo dos 35, ela é muito maior. Exatamente. Até para congelar óvulos, enfim. Olha ela tentando me chamar já. Vocês entenderam a jogada, né? Eu sei que é verdade. Eu sei que é verdade, porque eu conheço bastante sobre isso. A parte da embriologia, galera, então, tem um monte de pessoal. O pessoal está perguntando aqui, por exemplo, ó, existem problemas de infertilidade relacionados ao plástico aquecido no micro-ondas, não é verdade? Isso daí é muito sério, porque, na verdade... o bisphenol, né? Exatamente. Na verdade, agora, conselho, quando você for comprar Tupperware, né, os famosos Tupperware da vida, quando vocês forem comprar o Tupperware, compra já os vasilhames que tem uma qualidade boa, porque você vai comprar aquele plástico, né, que você já pega na loja e ele mesmo já altamente se amassa na sua mão, significa que a maleabilidade dele é muito alta. Então, ele tem muitos compostos ali que, uma vez aquecido, vão ser liberados na alimentação. E o excesso desses compostos, estou falando que hoje você vai comer, talvez não seja tóxico. Amanhã você vai comer, não é tóxico, mas o efeito acumulativo. E aí vem no começo da palestra. E o efeito acumulativo, junto com a cerveja, junto com o cosmético, junto com o remédio, junto com a poluição, junto com o agrotóxico, junto com tudo. Então, é o que a gente falou de novo. Hábitos saudáveis ajudam a melhorar os problemas. Então, se você sabe que os plásticos, hoje em dia já é uma onda, né? Bisphenol free.
fitalato free e assim por diante, procura esses plásticos, né? Essas coisas de plásticos que são assim. Ou deem preferências a vidro. Acho mais seguro. E menos perigoso no micro-ondas também. E na verdade a gente não sabe, mas, por exemplo, aquela garrafinha de água que você comprou e você usa 1, 2, 3, 4, 5 vezes e aí infinito, o limite tende ao infinito, ela vai soltar esse tipo de componente tóxico. Então, joga fora, gente, não fica com essa garrafinha para a vida, não, recicla. Amor de Deus. Isso que eu ia falar, recicla, ajuda outras pessoas ainda, é melhor, mais saudável e mais rentável. Aí perguntaram, nossa, agora eu já me perdi no chat, gente, vocês me perdoam se eu pular a pergunta, tá? Porque eu fico perdida. Olha, perguntaram assim, a Sandra perguntou, ai meu Deus, ela perguntou para mim, não sei essa, ó. Existem algumas micotoxinas que são estrogênicas, sim, né? E você tem algum conhecimento sobre essas micotoxinas como causadoras de efeitos transgeracionais? Não tenho, Sandra, mas você me deu um objetivo de continuar aí pesquisando muito mais além, porque reprogramação fetal é uma área que eu sou apaixonada. Então, se você for dessa área e quiser até conversar com a gente, estamos abertos aí à conversa, tá? Para a gente ter ideias, porque eu nunca tinha lido sobre isso. Eu só sei dos efeitos dela, dos efeitos tóxicos e do efeito estrogênico de alguma delas, mas eu nunca li sobre efeito transgeracional. Se existe trabalho, eu não sei, mas eu posso pesquisar. Depois eu vou deixar meu e-mail e do Thelminha também para vocês entrarem em contato, qualquer coisa, se precisar também. Aí, Thelminha, tiveram mais perguntas. Aqui, ó. Caminhoneiros que trabalham muito sentados têm uma maior chance de terem problemas de fertilidade? Jesus, aí entra o pessoal do Uber agora. Ai, meu Deus. Na verdade, gente, o Uber é Nutella, né? Vamos combinar. Porque o Uber trabalha com ar-condicionado, né? O caminhoneiro raiz, não. Então, obviamente que a gente vai ter, dependendo, se não tiver ar-condicionado, dependendo das condições que a pessoa trabalha, vai ter influência. E essa pergunta, ela cabe também uma pergunta mais abaixo, que está escrito aqui, ó, o uso de vestimentas muito apertadas podem interferir na fertilidade masculina? Podem interferir, sim, assim como você vai aquecer o testículo usando uma roupa muito apertada, você pode aquecer ele cozinhando, fazer um prato não vai acabar com seus espermatozoides, mas você trabalhar todo dia, assim como a história do caminhoneiro, dependendo de como for a forma que ele trabalha, vai atrapalhar na fertilidade, sim. Exatamente. Então, gente, o negócio tudo, dependendo do jeito, pode impactar, né? Tudo tem que ser comedido, né? De um jeito certo. Não tem até aqueles estudos, até o Detran, eu tô tentando tirar carta, gente, nesse momento, né? Nesse momento não, porque tá tudo parado. Mas eu estou nessa labuta de tentar tirar carta. E eu lembro das minhas aulas teóricas que até fala que existe uns pontos de parada para caminhoneiros se levantar, se exercitar, andar e dar uma mexida, exatamente para não acontecer isso, de ficar o tempo todo superaquecido, sentado, imóvel. Que gera N fatores de risco, né? Porque a gente tem que lembrar que não é só o fator de risco da fertilidade, né, Thelminha? Do tipo, só o fato dele estar ali num lugar muito aquecido. A gente tem o fator de risco que ele está sedentário, parado o tempo todo. Então, está induzindo a obesidade, que já é um fator de risco para a fertilidade. Sim, e muitos dos caminhoneiros, eles tomam rebite, eles tomam algumas drogas para se manter acordado, para ter um rendimento maior e conseguir ter uma maior produtividade também. Exatamente. Então, na verdade, é um pacote. Então, aí que está o problema, porque tudo gera um pacote, é o que eu estou falando, as associações, né? Aí, olha, teve aqui uma outra pergunta. No caso da anorexia, afeta diretamente o sistema reprodutor e hormonal, não é mesmo? Por exemplo, nas meninas com essa doença, que ocorre o rompimento da menstruação. Bianca, ó, eu vou falar a parte embriológica e a Thelminha vai na clínica. A parte anorexia, o que ela acontece? Ela reduz tanto os níveis de gordura corporal que fica sem gordura suficiente. Para quê? Para produção de hormônio. E aí é biologia celular, gente. Olha os meus alunos de plantão aí. Biologia celular. O que a gente tem que discutir?
para produzir hormônio, que seja testosterona, que seja para as meninas o estradiol, né, que é o estrógeno, como a gente popularmente conhece, ou progesterona, precisa de gordura corporal. A célula produz colesterol, que é o precursor para isso. Só que ela produz tendo matéria-prima. E aí a gente tem acúmulo de gordura para gerar energia para isso, né? Para gerar, oferecer o colesterol para produzir esse hormônio. Se a pessoa está quase zerada, porque na anorexia, ela quase é zerada, se não é zerada, né? Nos níveis de gordura corporal. Ela não tem matéria-prima, ela não tem base para produzir hormônio. Se ela não produz hormônio, como é que a reprodução vai estar regulada? O eixo reprodutor dela, né? O eixo endócrino relacionado aos testículos e aos ovários, no caso, testículo para homem, porque a anorexia não é só para mulher, tá? Tanto para o homem quanto para a mulher, vai desregular a produção hormonal. Os atletas, por exemplo, que tem quase zero de gordura corporal, os atletas, eles também, tipo as meninas, elas também não menstruam. Então, tem que fazer todo um tratamento. Então, gente, pensando nisso, é um super impacto. Então, Minha, você sabe alguma coisa de clínica para a gente poder encerrar? Porque senão a gente vai se estender loucamente aqui, né? Vamos lá. Na verdade, as pacientes que se alimentam mal, enfim, ou têm anorexia, elas tendem a ter amenorreia, quer dizer, elas não menstruam. Ficou difícil você induzir a ovulação numa paciente que vá para FIV e não menstrua. Obviamente que uma paciente que não vai fazer FIV e tem a anorexia, vai ser complicado, porque ela precisa começar a se alimentar direito. A gente precisa é o que a Sibeli falou, da biologia celular, a gente precisa das células de gordura, além da produção hormonal, para absorver esses hormônios, se for com ciclo de FIV, para ter uma influência no ovário. E alguém com anorexia vai gerar muitos radicais livres, então a qualidade nutritiva até do óvulo e do embrião vai ser prejudicada. Então, primeiro a paciente precisa começar a se alimentar melhor, então toda pessoa, toda mulher ou todo homem, enfim, que quiser engravidar, tem que passar em consulta com um urologista, tem que passar em consulta com uma ginecologista para poder tomar as vitaminas e para poder fazer uma avaliação, porque tem gente que sofre muito com esse processo e, na verdade, às vezes nem precisa. Você corrigindo algumas coisas rotineiras, você consegue chegar no denominador comum, que é a gravidez. E aí, com isso, que até a minha fala, galera, a gente volta lá no meu primeiro slide da apresentação, que era das metas. Quais metas que a gente jogou no final do ano, na virada de ano novo, para o próximo ano, e quais metas seriam ideais a gente colocar. Então, acho bom a gente repensar as nossas metas aí, né? Eu quero emagrecer, eu quero ser saudável, eu quero ficar menos estressada, eu quero dormir bem, eu quero ser feliz. E eu acho que aí tudo caminha junto. O que vocês acham? E aí, com base nisso, eu convido todo mundo a brindar ciência, né? E aí eu chamo os organizadores para entrar com a gente e agradecer a oportunidade de poder falar com vocês. Valeu, Thelminha, pelo convite e eu adorei conversar contigo de novo. Obrigada, Sibeli, adorei, foi sensacional. Deixa eu pegar aqui, sair da apresentação. Oi, meninas. Estão me ouvindo? Olá, estamos. Finalizou? Parabéns pela palestra, obrigada. Estamos adorando, muitos elogios nos comentários. Ficaram poucas perguntinhas sem responder, né? Uma é do professor Chicão, quando vocês falaram sobre a dieta vegana, ele perguntou, e a soja? Vocês sabem que a soja tem os parâmetros reprodutivos. Então, só para responder, a soja é um desregulador, indiretamente ela é um desregulador endócrino, né, em excesso. A soja, ela é estrogênica, né? Então, assim, não se sabe ao certo o impacto dela na fertilidade. Eu vou estar falando mentira. Mas se sabe que, por ser estrogênica, deve-se evitar o uso em excesso, principalmente os homens. Eu acho que essa Thelminha deve saber também sobre isso, né? Deve-se evitar. Na verdade, a gente tem o efeito não só da soja, como tem muitas mulheres menopausadas que fazem uso de folha de chá de amora, porque eles fazem parte da reposição hormonal. Então, tudo que é consumido em excesso sem necessidade acaba interferindo. Beleza. Tem uma
Bom, parabéns, né, Thelma e Cibele, por aceitar o convite aí, realmente muitos elogios aqui de todo o público que nos acompanha. Uma pergunta aqui, colocada pelo perfil Mundo Autociência: a Tramontina inventou uma nova panela com Starflon e alumínio. O que vocês me dizem sobre isso? Vocês sabem alguma informação? Eu nem tenho essa panela, não sei. Deve ser muito tecnológica, acho que dá para testar ela. Mas dá para antes já bola um estudo. Não conheço nada sobre ela ainda. Então, essa foi a última pergunta que ficou sem responder, né? Vocês foram respondendo ao longo aí do bate-papo, ficou muito legal. Eu quero agradecer a presença das duas, muitos elogios, todo mundo comentando ali no chat, vocês são muito inteligentes, muito dinâmicas, a gente agradece muito a participação de vocês no Pint of Science de hoje. Eu quero convidar todo mundo para participar agora do Pint of Science Nacional, cujo tema é Investimento ou Morte, lá no canal do Pint Nacional, para estar aqui de novo com a gente amanhã, e o nosso tema vai ser Por que ouvir música no estresse? Com o professor Vitor Engrácia Valente. E quem quiser o certificado, não deixa de preencher o link ali que está nos comentários e volta com a gente amanhã no mesmo horário, às 18h30. Valeu de novo pelo convite, galera. Valeu, Thelminha. Valeu a parceria. Gente, boa noite. Até mais. E entre no Nacional, hein, por favor. Até mais. Boa noite. Muito obrigado, Cibele. Muito obrigado, Thelma. Obrigada a vocês. Obrigada a todos os palestrantes, os patrocinadores, o público, todo mundo que participou. Muito obrigada. E até amanhã. Até amanhã a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.